Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo com a correção de 5 exercícios para preparação para você fazer a prova do CPA 10. Então a ideia é a gente repassar, se aprofundar em cada uma aqui das questões e eventualmente se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários para a gente responder. Então vamos seguir para a primeira questão. Então nessa questão é perguntado o seguinte: qual das alternativas abaixo representa um produto de renda fixa? Então, quando a gente fala de investimentos, nós temos principalmente a divisão entre renda fixa e renda variável. Aqui está pedindo quais dessas alternativas se trata de renda fixa. Alternativa A, ações preferenciais. Alternativa B, fundo de ações. C, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, e D, fundos cambiais. Então vamos lá primeiro para o conceito. Qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? Renda fixa, o próprio nome já ajuda, inclusive o nome para os dois, renda fixa e renda variável. A renda fixa é quando a gente conhece, a gente sabe qual vai ser a rentabilidade. Então tá aqui, ó, sabemos qual vai ser a rentabilidade. Essa é a grande diferença, a rentabilidade. Já na renda variável, como eu disse, o próprio nome diz, o valor, a precificação desse ativo no tempo, ele vai variar em função do quê? Em função do mercado. E aí nós não sabemos qual vai ser a nossa rentabilidade. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar a ação da Vale do Rio Doce, por exemplo. Se a gente comprar hoje a ação por R$ 30, qual vai ser o preço dessa ação amanhã na cotação da bolsa, lá no Ibovespa? Nós não sabemos, por quê? Vai depender do mercado, vai depender das notícias, vai depender da performance da empresa, vai depender de diversos fatores que vai fazer com que o preço possa aumentar ou diminuir. Já na renda fixa, quando a gente adquire um título e ele paga, por exemplo, 10% ao ano, nós já sabemos qual vai ser a nossa rentabilidade. Qual vai ser a rentabilidade? 10% ao ano. Essa é a grande diferença entre os conceitos. E aí, vamos agora para os tipos aqui de ativos. Então está perguntando qual dos abaixo é um produto de renda variável, de renda fixa. A, ações, acabei de falar. Então, aqui o exemplo da Vale. Então, aqui é renda variável. Está errada essa alternativa. Fundos de ações. Os fundos de investimento, também as suas cotas variam ao longo do tempo em função do mercado. Ainda mais um fundo de ações. Então, por trás daquele fundo estão as ações. Pela própria natureza, vai fazer a valorização dessa cota mudar ao longo do tempo, ou valorizar ou desvalorizar. Então, também um exemplo de renda variável, a alternativa também está errada. C, um CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é o CDB? É um título que você coloca seu dinheiro, você investe, combina com a instituição financeira qual vai ser a sua rentabilidade, se é pré, se é pós, e você já sabe qual vai ser a sua rentabilidade. Então, é um exemplo de renda fixa. Essa é a alternativa correta. E D, por que ela é incorreta? Fundos cambiais. É o mesmo conceito aqui dos fundos. Fundos cambiais, o que está por trás dos fundos cambiais? A gente vai ter ali títulos suscetíveis à variação cambial, por exemplo, dólar, e a variação, já está no nome também, a variação do câmbio dia a dia faz com que se torne uma renda variável e não uma renda fixa. Com isso, então, a gente fica com a alternativa C. Aqui a alternativa C, CDB. CDB é um título de renda fixa, olá, por natureza, pela própria definição, mas vejam que na resposta, se a gente não tivesse lembrado do CDB, excluindo as outras, a gente ia chegar na resposta correta.
é emitido por bancos, então são instituições financeiras que emitem o CDB para captar recursos e depois emprestar, por exemplo, para os seus clientes. O investidor sabe, olha a palavra que a gente precisa lembrar. Então, quando a gente fala de renda fixa, o investidor sabe no momento da aplicação qual será a sua rentabilidade, qual será a sua remuneração, que pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Híbrida é se tem um componente pré-fixado e um componente que pode variar, por exemplo, o IPCA. Ok? Então, com isso, a gente fecha esse primeiro exercício, alternativa C. Vamos agora passar para o segundo. Segunda questão. Um investidor deseja aplicar em um fundo de investimento. Olá, ele quer um fundo de investimento, isso é importante, que tenha uma carteira diversificada. Então, outra informação, a carteira diversificada com ativos de renda fixa e renda variável, que agora a gente já sabe a diferença dos dois. Ele quer, no mesmo fundo, um componente de renda fixa e de renda variável. Qual tipo de fundo, então isso que ele está perguntando, dos elencados abaixo, qual tipo de fundo que se encaixa melhor nesse perfil? Conceitualmente, o que a gente já estudou aqui na primeira questão ajuda nessa segunda, então vamos lá. Ele quer componente de renda fixa e variável no fundo de investimento. A. Fundo de renda fixa simples. Se a gente está falando de um fundo de renda fixa, a gente já sabe que o componente é o quê? Renda fixa. Então, está faltando da variável. Não é essa a alternativa. Fundo cambial. A gente acabou de falar que o câmbio, a variação do câmbio é caracterizado como renda variável. Errado também. Fundo, vou para o último aqui, ó. D, fundo de curto prazo, também, aí por definição, e a gente precisa saber dessa definição, curto prazo, ele é muito focado ali em títulos do Tesouro de curto prazo, por exemplo, e é renda fixa. Tá? Então aqui também só tem um componente. E aí sim, o fundo multimercado, qual que é a definição dele? São fundos, o próprio nome ajuda também, que aplica o investimento aqui dos cotistas em diversos mercados. E ele vai investir uma parcela em renda fixa, outra parcela em renda variável. Por quê? Porque ele busca uma alavancagem maior, pode investir em derivativos, em criptomoedas. Claro que vai depender da composição daquele fundo, mas, por definição, ele investe normalmente em títulos de renda fixa e renda variável. Pronto, tem os dois componentes. Essa é a alternativa correta. Então, como eu falei, aqui a gente precisa saber a diferença entre renda fixa e renda variável para poder responder também essa questão número 2. Mais informações, então a resposta letra C, fundo multimercado, vários mercados. Está aqui. Fundos multimercado podem investir em diversas classes de ativo, como eu comentei. Quais são essas classes? Por exemplo, renda fixa, ações, câmbio, criptomoedas, derivativos e etc, etc. E aí ele oferece mais flexibilidade, porque ele está investindo em diversos ativos. E, naturalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai diversificar. Vamos pensar nisso agora? Um fundo de renda fixa que investe 100% nos títulos públicos federais, ele não está diversificado, ele está concentrado só nesse ativo. Se a gente quer diversificar, aqui ó, o multimercado vai fazer isso para você, porque ele está colocando os recursos em diversos mercados distintos. Então, ele diversifica o investimento. Certo? Então, vamos para a questão 3. Questão 3. Qual é o papel da Ambima no mercado financeiro? A. Emitir moeda e controlar a inflação. B. Autorizar o funcionamento dos bancos. C. Autorregular o mercado de capitais e certificar os profissionais. D. Garantir o pagamento da dívida do governo.
Ambima. O que é Ambima? Quem vai fazer a prova do CPA 10 sabe que por trás tem uma entidade com esse nome, Ambima. E a Ambima, além de certificar os profissionais, ela é responsável por quê? Ela é responsável por organizar a autorregulação do mercado. Ela define, junto com as suas entidades, os bancos, as corretoras, as entidades participantes, quais são as regulamentações que precisam ser criadas, estudadas, analisadas e que o mercado deve seguir, como se fosse um complemento à regulação do governo. Então vamos lá, pode ter uma outra pergunta e cair isso que eu estou escrevendo agora. Quem que é responsável por regular o mercado de capitais, o mercado financeiro? É o governo. Ele emite as leis, as normas. E aí a Ambima, ela não vai regular, ela vai autorregular o mercado, porque junto com as entidades participantes vai definir essas regras acessórias, essas regras complementares que essas entidades precisam seguir. Então, é a alternativa C, tá aqui, autorregular o mercado de capitais e certificar os profissionais com as provas CPA 10, CPA 20, CEA, etc. E uma outra pergunta que poderia cair é explorar justamente isso. Imagina um cenário onde que tem uma regulamentação do governo e uma outra regulamentação da Ambima, que veio aqui como uma autorregulamentação. Qual deve sobressair? A do governo da Ambima? Sempre a mais importante, a que deve ser seguida, é a do governo. Depois a da Ambima. E claro, a Ambima sempre vai tomar cuidado para não fazer uma lei que contrapõe o que o governo diz. Como eu disse, vai sempre tentar ser complementar aquilo que o governo coloca. Então, alternativa C. Alternativa A, vamos ver porque está incorreta. Emitir moeda e controlar a inflação. Papel aqui do Bacen, não é da Ambima. Autorizar o funcionamento dos bancos, que autoriza se um banco pode funcionar, também é o Bacen, nada de Ambima. E garantir o pagamento das dívidas do governo. Aqui é a Secretaria do Tesouro Nacional, tá? É o próprio governo, não é a Ambima, que é uma entidade privada independente, certo? Então a gente fica com a alternativa C dessa questão. A Ambima é uma entidade autorreguladora, olha lá, ela é autorreguladora, ela não é reguladora no mercado financeiro, definindo regras de conduta das instituições, quais as condutas que as instituições e também seus profissionais devem seguir, e também certifica os profissionais, seja com a certificação CPA 10, CPA 20, CEA, isso daqui é papel da Ambima. Vamos para a questão 4. Questão 4, uma questão sobre tributação, muito importante e que com certeza cai na sua prova. Em relação à tributação de fundos de investimento de renda fixa, ele coloca um tipo aqui específico, mas ele está falando de fundo de investimento. Qual é a alíquota de imposto de renda, olha lá, está falando de IR, aplicada para resgate realizado com 190 dias? Olá, eu tenho um fundo, alguém investiu, depois de 190 dias resgatou, então qual que é o prazo? 190 dias. Esse é o prazo que a gente precisa saber para chegar na alíquota. E aqui tem que saber, tem que conhecer a tabela do IR, que é a tabela regressiva do IR. Tá, eu sempre recomendo aqui nos nossos cursos que a tabela precisa decorar, precisa saber para poder responder. Existem, em média, 3 questões por prova falando de tributação. Então vamos lá, a tabela para a gente memorizar é o seguinte. Então, de 1 a 6 meses,
22,5% é a alíquota. Depois de 6 meses a 12 meses, 20%. Ó, vai caindo 2,5%. Se vai caindo 2,5%, eu já sei que o próximo é 17,5% e já sei que depois é 15%. Perfeito, mas só falta complementar aqui. Daí, de 12 meses a 24 meses é o 17,5% e acima de 24 meses... E acima de 24 meses, 15%. Pronto, ó, acabei. Em 2 minutos eu fiz aqui a tabela. Recomendo que você faça na sua prova, porque se vai cair em outras questões, você já vai ter ela pronta. Fazendo a tabela aqui, agora é só verificar. 190 dias. 190 dias é depois de 6 meses. 6 meses, 180 dias. Então, está aqui. Entre 6 e 12 meses, 20%. Pronto. Resposta correta, 20%. Então, vejam que o segredo aqui é escrever a tabela. Tendo a tabela, você vai resolver qualquer um dos exercícios. Aqui, resposta, 20%. Nos fundos de renda fixa, a tabela regressiva do IR inicia em 22,5% até 180 dias ou 6 meses, como eu coloquei, e vai até 15% quando é maior que 24 meses. Aqui está em dias, está tudo certo. Assim, com 190 dias, a alíquota aplicável é de 20%, como a gente viu na tabela. Acima de 6 meses, até 6 meses é 22,5%, ó. Acima de 180 dias, 20%. Ok? Então, esse é o segredo para você ter sucesso em todas as questões onde aparece a tributação. E a questão 5. Qual alternativa representa um exemplo de ativo de renda variável? Olá, mais uma questão falando sobre renda fixa e renda variável. O que a gente já viu vai ajudar bastante. Lembra do conceito? Renda variável. Não sabemos qual vai ser a rentabilidade, qual vai ser o retorno. Não sabemos a rentabilidade. Amanhã pode subir, pode cair, a gente não sabe. Essa é a característica principal da renda variável. Então vamos lá. Alternativas: A, Tesouro IPCA+, B, CDB pós-fixado, C, ação de uma empresa na bolsa e D, letra de crédito imobiliário ALCI. Olá, Tesouro IPCA+, ele paga o quê? IPCA, que é a variação da inflação, é um indicador ou um indexador de inflação oficial do governo, IPCA, mais juros fixos, tá? Combinado ali no momento. Então, como eu já sei qual que é a minha rentabilidade, vai ser o IPCA mais juros, isso daqui é caracterizado como renda fixa ou híbrida, então está incorreto. CDB pós-fixado. Vamos pegar um exemplo? 102% do CDI. Olá, pessoal. Aqui não pode confundir. Eu sei qual que vai ser a minha rentabilidade? Sei. Vai ser 102% do CDI. Meu dinheiro vai crescer, vai aumentar, ele vai ter uma rentabilidade aqui, porque ele vai seguir o CDI. Então, é um exemplo também de renda fixa. Está incorreta essa alternativa. D, letra de crédito imobiliário LCI, parecido ali com a letra B. Vai pagar 105% do CDI. Olha lá, mesma coisa. Renda fixa, porque eu sei qual que é a rentabilidade, a minha remuneração está errada. E aí, ação de uma empresa na bolsa. Essa está correto. Aqui é um exemplo de renda variável, certo? Comprei o título de uma empresa, a ação de uma empresa, amanhã ela vai valorizar ou desvalorizar,
renda variável, não sei qual vai ser minha rentabilidade ao longo do tempo. Perfeito? Então a gente explicou aqui cada uma das alternativas para chegar na alternativa correta, que é a alternativa C. A explicação: ações são ativos de renda variável por natureza, pois o seu preço vai variar conforme o mercado. Inclusive, não há garantia de retorno. Eu posso comprar um papel, ficar com ele 30 dias, uma ação eu fico com ela 30 dias. Depois desses 30 dias eu posso perder dinheiro, eu posso ter prejuízo porque o papel desvalorizou nesses 30 dias. O que isso quer dizer? Comprei por R$20, ele desvalorizou, depois de 30 dias está valendo 15. Se eu vender por 15 eu vou perder quanto? Vou perder 5 em cada uma das ações que eu comprei. Perdi, ó, não há garantia de retorno. Ok? Então com isso a gente finaliza mais essa aula de hoje e quem está buscando tirar a certificação, busca aqui embaixo, tem mais informações dos cursos preparatórios para a certificação CPA 10 e CPA 20.